Vamos lá, galera, tem um ditado popular que fala no mundo dos negócios que quando a China expira, o mundo pega febre. O que isso quer dizer? Quer dizer que a economia da China é tão grande, tão forte, que qualquer coisa que está acontecendo na economia dela afeta o mundo todo. Só que o que está acontecendo com a economia da China? Será que a economia da China vai colapsar? Nesse vídeo eu vou falar para vocês exatamente o que está acontecendo na China e como isso vai afetar o Brasil e, obviamente, o mundo todo. Então, acompanha comigo até o final do vídeo. O PIB chinês, quer dizer que mostra o crescimento do país, vem aumentando, crescendo nos últimos 40 anos. Nas duas décadas, 1991 até 2010, só para vocês verem, nesses 20 anos, o país conseguiu entregar um crescimento de 10% ao ano, em média. Isso é maior do que qualquer outro país que conseguiu no mesmo período. Desde então, por questão de problemas estruturais, a economia chinesa está perdendo fôlego. Aí veio o coronavírus e depois dos anos atípicos de 2020 e 2021, quando a pandemia, a primeira coisa, puxou o PIB para baixo, chegou para apenas 2,2%, depois a retomada, que deu um pouquinho de fôlego de 8%, e hoje, 2022, a economia chinesa ainda não está recuperando do jeito que ela deveria. E parece que a China está passando por uma crise que pode levar até um colapso na economia dela e automaticamente em muitos outros lugares do mundo. O PIB chinês repercutiu no mercado. A bolsa de Xangai teve forte queda. Na Europa, Londres fechou com baixa. Nova York também encerrou no negativo. E São Paulo seguiu no mesmo embalo. Vamos falar um pouquinho dos problemas que a China está passando. Agora, uma coisa importante. Quando temos um problema em um país de um setor, todo país pode trabalhar para resolver esse problema nesse setor. Mas quando nós temos problemas em vários setores simultaneamente, isso é aquilo que a gente chama tempestade perfeita. Aí sim, esses vários fatores, vários incêndios, vários problemas, pode sim levar a China a ter bastante dificuldades e até enfrentando um colapso. Então vamos começar a citar algumas das coisas que estão acontecendo. Primeira coisa, primeiro sinal que estão com problema, taxa de desemprego juvenil atingiu novos máximos esse ano. Ano passado estavam falando de 15% e agora já está subindo para 18%, quase chegando para 20%. Isso estamos falando, isso é a maior crise de desemprego para jovens nos últimos 40 anos. E falando do tamanho da economia da China, esses 20% dos jovens representa 20 milhões de jovens terminando a faculdade, saindo para o mercado de trabalho e não encontra. Vamos lá ver um pouquinho dos números. Alibaba, o gigante do comércio, já demitiu 13 mil funcionários. O Tencent, a maior empresa de games, demitiu esse ano 5.500 funcionários. Isso significa, como eu falei para vocês, se representa 20 milhões de pessoas com idade entre 16 a 24 anos desempregados em cidades e vilas ao redor da China. O desemprego em massa é um grande desafio para o Partido Comunista. Estabilidade no emprego é fundamental para a legitimidade do partido. Há indicações crescentes que a confiança que existe entre o povo chinês e o Partido Comunista Chinês está começando a se desgastar, o que pode levar a um colapso social. Para piorar isso, o segundo fator que está afetando a economia dela, a política de zero Covid. A China, até hoje, mesmo que o resto do mundo aprendeu a conviver com o Covid, para ter praticamente sem restrições, até hoje no Brasil, até nem em voos você precisa mais usar máscara, a China continua fechando os principais cidades deles, onde apenas um pequeno número de casos aparece. A China se mantém firme em sua política de Covid-0 enquanto lida com uma nova onda da variante Ômicron no país. Em contraste com a maior parte do mundo, que nos últimos meses tem aliviado ou mesmo abolido as medidas restritivas. Pelo menos 74 cidades estavam sob bloqueios totais ou parciais nesses últimos meses, afetando mais de 313 milhões de pessoas. E essas restrições estão prejudicando gravemente a segunda maior economia do mundo. Do lado da economia, o FMI, o Fundo Monetário Internacional, baixou a previsão de crescimento para o país neste ano para 4,4% e a meta chinesa é crescer 5,5%. E os efeitos disso tudo são sentidos no mundo inteiro, com mais quebras nas cadeias de suprimentos de tantos produtos made in China, mas também internamente. Os analistas estão prevendo um crescimento de apenas 3% ou menos para esse ano, isso quase ao mesmo patamar de 2020, quando a pandemia começou na China, e esse vai ser marcado como o pior crescimento anual do país desde 1976.
E por que eles estão mantendo essa política de Covid-0? Parece que Pequim está disposto a absorver os custos econômicos e sociais decorrentes de sua política. Então, por que a China insiste na política de Covid-0? A resposta é que o país não tem escolha. O fracasso da China em capitalizar o sucesso inicial do controle da pandemia e de se adaptar a diferentes circunstâncias acabou deixando o país sem saída. Infecções generalizadas, juntamente com uma especialização e mortes correspondentes, representam uma ameaça ainda maior, nos olhos deles, para a legitimidade do governo. O líder chinês Xi Jinping manter essa legitimidade, mostrar essa postura contra o Covid é mais vital do que nunca, porque ele busca ser eleito pelo terceiro mandato seguido. E atualmente o custo político de abandonar a estratégia Covid-0 parece ser muito alto. E ela se tornou uma bandeira da política do presidente Xi Jinping. Espera-se que ele anuncie sua intenção de um terceiro mandato histórico no 20º Congresso do Partido Comunista Chinês, em setembro. Vamos falar do terceiro ponto, a crise na construção civil na China. Vocês já viram, eu já fiz um vídeo sobre isso, cidades inteiras, cidades fantasmas, arranha-céus demolidos porque não tem vídeos mostrando 13, 15 arranha-céus demolidos simultaneamente porque não tem um único morador neles. O setor imobiliário e de construção vem sendo o principal motor do crescimento da economia chinesa há décadas. Ele representa diretamente para 15% do PIB e mais 15% para os produtos relacionados a ele, como cimento, aço, toda essa parte relacionada à parte imobiliária. Para vocês verem um pouquinho os números, 30 empresas do ramo imobiliário já declararam aumento expressivo de suas dívidas externas. Evergrande, que é o principal, que é o maior, o gigante mercado imobiliário, deu calote de 300 bilhões de dólares. Estamos falando de 1,5 trilhões de reais. É quase o PIB do Brasil, só para vocês verem os números que a gente está falando. A maior construtora do país, Evergrande, deu calote nos investidores e está à beira da falência, e o setor imobiliário inteiro está em crise. Por que isso tudo aconteceu? Porque na China, o mercado chinês está extremamente restrito para investimentos. O chinês, a maior parte deles, se quer investir o dinheiro deles e pensa que o PIB cresceu, então quer dizer, muitas pessoas enriqueceram, muitas pessoas ganharam muito dinheiro e aí queriam investir o dinheiro. Então, os poucas opções que eles têm, muitos deles concentrados no mercado imobiliário. E o que acontece? Que criou um boom imobiliário gigante. E 70% a 80% das vendas lá é aquilo que a gente chama aqui no Brasil, compra na planta. Então você começa a pagar o dinheiro e esperando que no futuro você vai receber seu imóvel. E como o mercado estava ultra, mega, super aquecido, os preços dos imóveis explodiram. A China teve dos 10 cidades mais caras do mundo, 3 eram da China, em questão de imobiliários. E o que aconteceu? Os imóveis sempre crescendo, os valores deles, e aí as pessoas compraram às vezes lugares que eles nem pretendiam nunca morar lá, mas eles compraram na intenção que um dia eles vão vender e assim vai. E muitas pessoas, como sempre, ganharam muito dinheiro com isso. E aí, obviamente, as construtoras também ficaram com o olho gordo, porque eles podem pegar o dinheiro da população para depois vender e assim vai, e criar esse boom imobiliário. Até o momento que qualquer boom imobiliário um dia entra para o colapso. O que está acontecendo agora. Agora, qualquer boom imobiliário sempre está baseado em compras de novos compradores o tempo todo. Mas, como eu mostrei para vocês, taxa de desemprego subindo, muitos jovens de classe média não estão mais investindo em imóveis, ou porque eles têm a economia fraca, ou porque eles perderam o emprego, ou não têm salário suficiente para isso, ou simplesmente estão com medo que o construtor no futuro praticamente não vai entregar o projeto que ele comprou. E aí, o que acontece? Os construtores, como eu falo para vocês, quando a gente cria, especialmente quando vende na planta, tudo isso, eles construem os próximos, ou na verdade eles completam os antigos com dinheiro dos compradores dos próximos imóveis. Quando não entra novos compradores, aí começa a colapsar tudo isso. Quando a gente fala de construção na planta, quer dizer que você paga hoje para receber projeto no futuro, isso é baseado muito na confiança. E quando muitos novos proprietários perceberam que as construtoras não vão entregar, o que vai acontecer? Ele vai parar de pagar. E acontece que milhares e milhares de chineses estão parando de pagar os financiamentos que eles fizeram. Então, se a construtora estava contando com esse dinheiro que ia entrar e as pessoas começam a parar de pagar, começam a dar calote na construtora,
isso vai criar um colapso. Mais da metade das obras da Evergrande que estavam em andamento foram completamente interrompidas. Devido a essa situação, protestos surgiram liderados por chineses, que estão boicotando o pagamento do financiamento de suas casas, pois as obras de suas residências compradas na pré-venda com construtoras como a Evergrande estavam totalmente paradas ou nem sequer haviam começado. Hoje nós temos cerca de 320 projetos gigantes no país. Esse quem está falando isso, o S&P Global, a empresa norte-americana de análise financeira, ele fala que esse calote financeiro de pessoas que estão parando de pagar pode chegar para 145 bilhões. Enquanto outros analistas falam que esse número pode ser muito maior que esse. Aí o governo chinês, para tentar controlar isso, liberou 148 bilhões em empréstimo para ajudar o setor imobiliário, mas parece que esse valor não é suficiente, que precisa mais do que 440 bilhões apenas para concluir os projetos inacabáveis. Mesmo que esse dinheiro que está injetando agora vai reiniciar, vamos dizer assim, muitos construtores podem não sobreviver, porque é improvável que as vendas da casa sustentam o prejuízo bilionário que eles têm. As vendas nas 100 maiores incorporadoras na China caíram 39,7% em julho, em comparação com o mesmo período do ano passado. Essa crise é uma das indicações mais claras que a economia chinesa está com problemas. Agora vamos falar sobre outro, se não é suficiente. A China tem hoje a pior escassez de energia em 10 anos. A China está passando por uma grande crise de energia. A China vive a onda de calor mais intensa da sua história recente. Segundo o monitoramento do Centro Climático de Pequim, o fenômeno começou no dia 13 de junho e é considerado mais severo em base de 3 diferentes critérios. Primeira coisa, a intensidade do calor. Segundo, área geográfica gigante. E a terceira, duração. A onda de calor já está estendida por 75 dias, 12 a mais do que o recorde anterior de 2013. E quais os efeitos dessa onda de calor? Primeira coisa, a seca. A seca resultante do calor foi responsável por deixar navios encalhados por uma crise de fornecimento de energia hidrelétrica, obrigou principais cidades a usar menos luz elétrica. Apagões atingem diversas províncias. Fábricas estão sendo forçadas a cortar a produção, o que pode desacelerar a economia do país e, em consequência, do mundo todo. Por causa da falta de água nos reservatórios para a geração de energia hidrelétrica, foi preciso acionar usinas a carvão, que são muito mais poluentes, que vocês sabem. O preço do carvão disparou e ainda tem, a promessa do governo de reduzir as emissões de carbono, o que exige queimar menos carvão para gerar energia. As temperaturas altas atrapalham o plantio, desenvolvimento de produtos agrícolas, ameaça gados, forçam indústrias a fechar algumas regiões no país para garantir fornecimento de energia elétrica para os próprios residências. O racionamento de energia adotado na China tem feito diferentes fábricas interromperem as atividades por lá. A limitação do funcionamento em empresas encontra um mercado aquecido neste início do período pós-pandemia e gera riscos de ruptura na cadeia de vários setores ao redor do mundo. O Lago Puyang, o maior corpo de água doce do país, incluiu mais de 2/3 de seu tamanho. O rio Yangtze, vital para a China, ele é o maior rio do país e o terceiro do mundo, prove recursos para 1/3 da população chinesa e tem papel crucial para a economia global. Só nesse verão, o rio está em níveis extremamente baixos devido a uma seca sem precedentes. As consequências são sentidas em várias províncias, onde os habitantes sofrem de apagões elétricos e várias fábricas tiveram que reduzir até interromper a sua produção. Vamos à China, porque a China, o Yangtze, no sudoeste de Shandong, está com uma seca sem precedentes. A China está chegando ao segundo mês de calor de 40 graus. A eletricidade já foi limitada para negócios e casas. A Toyota e a Foxconn fecharam, porque o governo decidiu que algumas regiões ficariam fechadas de 15 a 20 de agosto. As luzes da arranha-céus em Xangai, um dos cartões postais da cidade, será desligados para 2 noites para economizar energia elétrica. Se não tudo é suficiente, o governo chinês agora decidiu repreender toda a indústria da tecnologia. Simplesmente que ele é um dos motores do crescimento do setor tecnológico, que ironicamente também está na mira do regulatório chinês, do governo chinês. Alvos das medidas do governo foram as grandes corporações, as grandes multinacionais como
Tencent, Didi, que é o dono da 99 no Brasil, Alibaba tem registrado crescimento cada vez menor e até queda na receita nos trimestres mais recentes. E vocês devem perguntar, mas por que o governo faz isso? Por que ele está prejudicando as próprias empresas deles, os melhores empresas dele? É simples. O motivo principal dessa repreensão seria simplesmente uma forma de evitar que essas grandes fortunas, grandes empresas, grandes corporações corrompem o próprio sistema e, na verdade, colocam em ameaça os monopólios do poder exercício pelo Partido Comunista, mais nada. Na verdade, o Partido Comunista, a única coisa que ele se preocupa é se manter no poder. Então, qualquer coisa, nem ser a melhor coisa para o país, ameaça o partido, ele vai ser reprimido, que seja claro. Falando todas essas coisas, parece que a era de crescimento veloz, apresentando índice acima de 10% ao ano, está chegando ao fim. E os impactos que vai acontecer na segunda maior economia do mundo devem afetar o sistema financeiro global. E como isso vai afetar o Brasil? Uma queda nos lucros da China pode impactar no mundo todo. Isso porque as empresas chinesas são grandes compradores de commodities, tecnologia e outros produtos do mercado mundial. Os chineses são os principais parceiros comerciais do Brasil. Levam daqui minério de ferro, soja e outros grãos. Recentemente, a China embargou as compras de carne devido a casos de vaca louca. Fornecem fertilizantes para a lavoura e componentes e insumos para a indústria, como a têxtil. Já estão percebendo que o preço de petróleos e outros commodities de energia começaram a recuar e as fábricas de semicondutores começaram a ver desaceleração nos pedidos, que talvez pode ser interessante para nossos casos. A China hoje é o maior principal parceiro comercial do Brasil, distinto de 31% de todas as exportações do Brasil. A pauta é bastante concentrada em commodities, especialmente soja, petróleo, minério de ferro, um itens que é diretamente impactado pela crise de construção no mercado imobiliário chinês. A exportação do Brasil para a China é concentrada bastante no commodity, especialmente, como a gente falou, soja, petróleo, minério de ferro, e itens que seriam bastante impactados pela crise na construção do mercado imobiliário chinesa. Então, já vemos o que vai acontecer. Agora, minha pergunta, depois que você veja todas essas coisas que estão acontecendo na China, a pergunta é, será que a China vai conseguir sair de todos eles ou eles vão permitir afundar mais? Como a gente sabe de governos totalitários igual a China, que tem muito poder de fogo e muito poder de investir, injetar dinheiro e manipular o mercado, eu acredito que eles vão sair dessa crise, mas esse crescimento que a gente viu ultimamente, nos últimos 4 décadas, eu duvido muito que vai voltar. Se gostou desse vídeo, curte, compartilha e comenta o que você acha. China vai se tornar a maior economia do mundo ou isso é o começo do fim dela?